Olá, meus queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. E hoje eu estou aqui mais uma vez para orar por sua vida, trazer uma mensagem de fé e de esperança e buscar te ajudar na caminhada com Deus. Irmãos, nós precisamos fortalecer a nossa fé através da comunhão. Mesmo que seja à distância, nós estamos formando uma grande corrente de oração, pode acreditar. E hoje Deus quer te ensinar como ser mais parecido com Jesus. Te ensinar e me ensinar também. Principalmente nos momentos mais difíceis, né? Quando parece que ninguém está junto com você, quando você é traído, quando você é abandonado, é neste momento que você precisa demonstrar sua fé, principalmente a sua obediência. Mas antes de começar essa mensagem, eu quero te pedir aqui para, se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, na palavra inscrever-se que está abaixo do vídeo, e do lado tem um sininho. Você vai clicar nesse sininho e vai aparecer a opção todas. Você vai clicar em todas, que todas as vezes que eu liberar vídeo aqui, o YouTube vai estar enviando para você, tá bom? E aproveita também e compartilha essa oração com outras pessoas, nos seus grupos de WhatsApp, para que outras pessoas possam ser abençoadas também, tá bom? Então, irmãos, eu estava aqui lendo em Lucas capítulo 22, em que mostra os últimos momentos de Cristo aqui na terra. Aí mostra que ele já estava no jardim de Getsêmani. E esse jardim, ele fica perto do Jardim das Oliveiras, que fica onde Jesus pregou as últimas vezes para a multidão. E pouco antes de ser traído por Judas, Jesus estava orando ali no Jardim do Getsêmani. E a Bíblia diz que Cristo estava tão angustiado porque iria acontecer que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Então dá para imaginar, irmãos, uma cena dessa? Eu quero ler para você Lucas capítulo 22, versículo 39 a 47, que diz assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra e de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Então, irmãos, eu não sei se você sabe, mas o significado da palavra Getsêmani é prensa de azeite, ou seja, é um local onde o fruto da oliveira era espremido para retirada do azeite. E Jesus, naquele momento, ele estava sendo espremido pela tristeza, ao ponto de transpirar sangue. E todos nós também passamos por um Getsêmani em algum momento da vida, ou seja, tempo de angústia, o tempo do medo, o tempo da solidão. Assim como aconteceu com Jesus naquele jardim. As pessoas viraram as costas para a gente, as pessoas viraram as costas para Jesus também. Elas nos traem, elas nos abandonam e nos magoam, e o único com quem podemos contar é com Deus. Mas olha, irmãos, o foco da mensagem de hoje é outro. Qual que é? Vamos falar de como devemos tratar as pessoas que estão nos causando esse sentimento de abandono, traição, de mágoas. E para isso, eu quero ler para você a continuação da passagem de Getsêmani. Vamos ver o que aconteceu em seguida. Está em Lucas 22, continuando, né? 49 a 51.
Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, ferirem-nos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Olha que interessante, irmãos. Aqui a gente pode ver que aqui nós vemos que um discípulo de Jesus decepou a orelha do soldado. E no Evangelho de João, capítulo 18, conta que esse discípulo era Pedro. Mas o que me chama a atenção nessa história é que em meio a toda essa confusão no Getsêmani, que acabou com a traição de Judas e a prisão de Jesus, poucas pessoas notaram que o último milagre realizado por Jesus durante o seu ministério aqui na terra é que ele curou a orelha daquele soldado, colocando ela no lugar. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo Jesus, sabendo que aquele homem estava levando ele preso, Jesus teve misericórdia dele. A gente não sabe se aquele soldado agradeceu ou não a Jesus por aquele milagre. Mas Cristo não estava preocupado com gratidão. Ele se importava mesmo era com as pessoas, independente de quem elas eram ou do que elas faziam, porque Jesus amava a todos. E aí que eu quero te fazer uma pergunta, irmão. Você consegue se preocupar e ter piedade das pessoas, mesmo aquelas que te desejam mal? Eu sei que dificilmente você vai falar que sim. Isso porque todos nós somos seres humanos, somos falhos, pecadores, muitas vezes cheios de orgulho e na grande maioria das vezes nós queremos que nossos inimigos se deem mal de alguma forma. É o que nós chamamos de espírito de vingança. Irmãos, eu tenho certeza que se fosse um de nós no lugar de Jesus, nós agradeceríamos a Pedro por ter tentado nos defender e até torceríamos para que ele arrancasse a outra orelha daquele homem, não é mesmo? Mas, irmãos, eu poderia chegar para vocês aqui e dizer: olha, você não pode desejar o mal para ninguém. E aí vocês falariam para mim: mas Rovana, falar é fácil, eu quero ver é você estar no meu lugar. Irmãos, eu sei que todos nós somos falhos e que muitas vezes desejamos o mal para outras pessoas. Mas eu também creio que quando Jesus entra na nossa vida, quando Ele muda o nosso coração, o nosso caráter, aí nós conseguimos perdoar, aí nós conseguimos demonstrar misericórdia, compaixão. Então, irmãos, é muito importante nós orarmos para nossos inimigos, devemos proteger o nosso coração. E Jesus, ali no Getsêmani, Ele curou, Ele orou, Ele pediu também para que os discípulos orassem, para que eles não caíssem em tentação. Então, irmãos, tudo que o diabo quer que a gente dê lugar ao mal, que a gente retribua o mal que as pessoas nos fazem. É por isso que eu estou aqui para te dizer, não vai ser fácil. Você muitas vezes vai ter que renunciar à sua carne, porque você vai querer ficar falando mal dessas pessoas. Mas Jesus mesmo disse, se quisermos perdoar, temos que orar por aqueles que nos perseguem. Devemos bendizer aqueles que nos maldizem. Então, se você tem mágoa contra alguém, pare de falar mal. Se não tem nada para falar daquela pessoa, não fale nada. Simplesmente ore e assim você vai conseguir perdoar muito mais fácil. Irmãos, você sabe por que Jesus conseguia perdoar? Até o pior inimigo? Até mesmo as pessoas que estavam ali crucificando ele orou da seguinte forma: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe por que Jesus vivia dessa maneira, irmãos? É porque Jesus, ele se esvaziava o tempo todo. Eu quero ler para você só mais uma passagem que está em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, que diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, irmãos, olha que forte essa passagem, né? E talvez você esteja se perguntando, mas o que significa se esvaziar? E do que será que Jesus se esvaziou? Irmãos, se esvaziar significa abrir mão, deixar de lado. E muitas pessoas pensam que Cristo abriu mão da sua posição de filho de Deus, quando ele aceitou passar aquela situação. Mas olha, não foi bem assim. Jesus deixou de ser filho de Deus? Não, Jesus deixou de lado os privilégios que ele tinha como filho de Deus, e um desses privilégios é que ele podia chamar os anjos para protegê-lo. Jesus não precisava passar por tudo aquilo, mas ele não fez isso porque ele nos ama. Jesus se esvaziou de todo o poder que ele tinha para pagar o preço pelos nossos pecados. E foi por causa disso que ele se sacrificou até a morte. Por isso, irmãos, se nós quisermos andar com Deus de verdade, nós também precisamos nos esvaziar de nós mesmos. E quanto mais nós renunciarmos nossa carne, então o Senhor vai se revelando a nós e a vontade do Senhor vai se cumprindo nas nossas vidas. Irmãos, agora nós vamos unir a nossa fé e vamos orar. Então, se você puder, feche seus olhos para a gente poder estar orando, tá? Senhor Deus, nosso Pai, eu me coloco na Tua presença nesta manhã para te agradecer pela vida desses irmãos e quero te pedir também, Senhor, que continue aqui conosco nesses dias de oração. Ó, meu Pai, que nesse novo dia o Senhor nos dê da Tua proteção e da Tua graça. A Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Pai, eu creio que o Senhor fará com que tudo contribua para nosso bem, até mesmo as coisas ruins, assim como aconteceu com Jesus, porque aquela cruz não foi o final da vida dele, pelo contrário, foi o início de uma nova aliança que o Senhor estava fazendo com os homens. Meu Deus, assim como o Senhor ressuscitou Jesus, nós te pedimos, meu Pai, traga vida onde há morte, traga vida onde há desesperança, onde há falta de fé, onde há desespero. Pai, venha nos fortalecer neste dia, que o Senhor nos ajude a encontrar a grandeza do teu amor por nós. Quantas vezes nós nos esquecemos do que Jesus fez por nós naquela cruz? Oh Jesus, o Senhor escolheu se esvaziar da sua glória e de todo o seu poder para que nós pudéssemos estar aqui hoje orando e glorificando o seu nome. Senhor, queremos ser cada vez mais parecidos contigo. Pai, eu te peço que através de nós as outras pessoas vejam um testemunho bom e um exemplo de cristão. Por isso, meu Pai, quando alguém nos ofender, dai-nos a graça do perdão, nos ajude a pagar o mal com o bem, nos ajude a amar os nossos inimigos. Senhor, desde já te agradecemos por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus, eu te agradeço e eu oro. Amém. Irmãos, esses momentos de oração têm sido uma bênção para a minha vida. E eu creio que na sua vida também tem sido uma bênção. Então eu peço que, se você puder compartilhar essa oração com as outras pessoas, para que as outras pessoas também possam ser abençoadas, assim como você, assim como eu estamos sendo abençoados. Então vamos espalhar o amor, vamos espalhar a palavra do Senhor para todos. Vamos evangelizar todos juntos. Então, compartilhe esse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Que tá logo abaixo do vídeo. Ative o sininho também e vamos ficar todos juntos aqui na fé. Forte abraço e Deus abençoe a vida de todos.